Fala aí pessoal, bem-vindos ao vídeo do canal Avançar Agora. Eu sou Walter Roncone e hoje eu trago a terceira e última pergunta do diálogo que eu fiz com a inteligência artificial Gemini sobre o episódio da Venezuela, tá bom? Então, antes de mais nada, esse vídeo é no sentido educativo, tá? Eu estou fazendo um diálogo com a inteligência artificial, fazendo 3 perguntas para ela poder esclarecer, para que eu possa melhorar o meu entendimento nesse sentido. E eu estou compartilhando com vocês essa ideia, tá bom? Então aqui a ideia do vídeo não é tomar partido nem de um lado nem de outro, e justamente entender toda essa questão, tá bom? Então hoje eu trago a terceira pergunta, né? Mas vamos lembrar qual foi as 2 primeiras, né? Tá nos vídeos anteriores. Lembrando que esse diálogo eu deixo lá na descrição do vídeo, né? Cada vídeo está com a descrição do próprio diálogo, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu fiz, né, foi o que significa a soberania de uma nação? Aí ele me deu umas respostas, né, que eu coloquei lá e compartilhei com vocês no primeiro vídeo, tá bom? E na sequência, que foi o segundo vídeo, a pergunta que eu fiz para a inteligência artificial, dando continuidade a esse diálogo, foi, no caso da Venezuela, por exemplo, considerado uma ditadura militar. Como fica? Né? É considerada uma ditadura. Então, essa foi a segunda pergunta. E para finalizar, né, a terceira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: e agora que os Estados Unidos prenderam Nicolás Maduro? Né? Então, coloquei essa pergunta para ela: como que ficaria agora, depois que os Estados Unidos entrou lá e prendeu Nicolás Maduro? E ela me respondeu o seguinte, ela falou: essa é uma pergunta extremamente relevante e atual, pois o que aconteceu hoje, né, eu perguntei no dia que aconteceu, 3 de janeiro de 2026, é um evento sem precedentes que desafia todas as regras tradicionais de soberania que discutimos até agora. Aí ele continua dizendo: a captura de Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos em Caracas é um atropelo prático do conceito de soberania em nome de outros princípios. Veja como fica a situação sob a ótica do direito e da política, né? Então ele deu essa ótica sobre essa situação. Primeiro ponto que ele fala é sobre violação da soberania territorial. Tá? Então ele diz o seguinte: do ponto de vista jurídico clássico, a entrada de tropas americanas em solo venezuelano sem autorização do governo local é uma violação direta da soberania nacional da Venezuela. Tá bom? Essa é a resposta da inteligência artificial. Aí ele coloca assim: o argumento dos Estados Unidos é o seguinte: o governo Trump justifica a ação com base no indiciamento de Maduro por narcoterrorismo e na tese de que ele não era presidente legítimo após as contestações das eleições de 2024, tratando-o como um criminoso comum em fuga e não como um chefe de Estado protegido por imunidade. Tá bom? Então, ele fala da questão da violação da soberania territorial. O segundo ponto que ele traz é o seguinte: soberania versus legitimidade. Ele diz o seguinte: quando um líder é capturado dessa forma, ocorre um colapso da soberania interna, isso no caso da Venezuela, tá bom? Ele diz assim: vácuo no poder. A vice-presidente Delcy Rodrigues exigiu a libertação de Maduro e declarou estado de comoção, tentando manter a autoridade do Estado. No entanto, se o comando central foi removido à força, a soberania do país fica temporariamente suspensa ou fragmentada. Esse é o ponto que ele fala sobre o vácuo no poder.
e fala também da justificativa da intervenção. Diz o seguinte: os Estados Unidos alegam que a soberania pertence ao povo e que, como o regime era uma ditadura, eles estariam devolvendo a soberania aos venezuelanos. Tá bom? Esse está na justificativa da intervenção. E o terceiro ponto que ele fala sobre o precedente internacional. Ele diz o seguinte: este evento quebra a norma da igualdade jurídica entre nações. Se uma potência pode prender o líder de outro país dentro da sua própria capital, aí ele coloca duas questões. Para os críticos, é o fim do direito internacional como conhecemos, pois a soberania passa a depender da força militar. Esse foi o primeiro ponto. Ele coloca, e para os defensores, né? É a prova de que a soberania não pode servir de esconderijo para líderes acusados de crimes graves ou que suprimem a democracia. Então, esse é um outro ponto de vista. Aí ele diz o seguinte: como fica a Venezuela agora, né? Politicamente, a soberania da nação está em xeque. O país agora enfrenta um impasse. As instituições venezuelanas, que é o Exército e a Justiça, conseguirão manter o controle e a independência? Ou o país passará por um governo de transição influenciado externamente, o que tecnicamente é uma limitação da soberania? Então ele deixou essas duas questões aí em dúvida, né? E finalizando, ele resume o seguinte: a prisão de Maduro é o exemplo máximo de quando a geopolítica e a força se sobrepõem ao conceito teórico de soberania. O mundo agora observa se isso trará estabilidade ou se abrirá um precedente perigoso para outras nações. Tá bom? Então, esse foi o diálogo que eu tive com essa inteligência artificial e foram 3 perguntas que eu fiz, né, sobre a ótica desse acontecimento. É claro que isso foi, né, no dia 3, né, hoje já é dia 6 de janeiro, né? Então, as perguntas que eu fiz foi a seguinte: o primeiro diálogo foi o que significa a soberania de uma nação. Então, ele me explicou, né, eu coloquei lá no primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu coloquei, no caso da Venezuela, por exemplo, considerado uma ditadura, como fica? Essa foi a segunda pergunta. E na terceira foi, e agora que os Estados Unidos prenderam Nicolás Maduro? Então ele deu essa resposta aí também, tá bom? Então essa é a terceira e última pergunta que eu fiz pela inteligência artificial Gemini, né? Gemini, ele deu essas respostas aí. Eu vou colocar na descrição desse vídeo também todo esse diálogo que eu tive com essa inteligência artificial. E lembrando, esses vídeos, né, esses 3 vídeos, é no sentido de conhecimento, de entendimento, tá bom? Aqui não é para puxar nem para um lado e nem para outro, é só a nível de conhecimento e entendimento, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado de alguma forma, ter esclarecido aí algumas ideias, né? E quero agradecer mais uma vez, do fundo do coração, e dizer, né? Deixa seu like, se inscreva no canal e faz um comentário, tá? Deixa o seu comentário aí sobre esses vídeos aí, se gostou ou não, se foi proveitoso ou não, tá bom? E agradeço aí mais uma vez. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado pessoal.